Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer uma breve revisão sobre a evolução dos seres vivos, lembrando que a evolução é um processo contínuo que molda a vida na Terra e a diversidade de organismos que vemos hoje é resultado de milhões de anos de transformação, né? Então, quando falamos nas teorias evolucionistas, está-se, na verdade, reconhecendo que as espécies sofrem modificações e que todas as formas de vida que temos hoje aqui na Terra evoluíram de um mesmo ancestral, né, que foi passando por modificações biológicas até gerar essa diversidade de espécies que temos hoje. Esse pensamento evolutivo, ele contradiz a ideia criacionista, né, de que as espécies haviam sido criadas de maneira sobrenatural, né, por entidades, deuses, e que permaneceriam como tal. Tá? Então, a visão científica também é baseada nessas visões transformistas ou evolutivas. Quando falamos das teorias da evolução, é sempre importante destacar o lamarckismo, o darwinismo e sua concepção moderna chamada de neodarwinismo. O lamarckismo se destaca por propor que características adquiridas durante a vida são transmitidas para os descendentes, como, por exemplo, o clássico, né, o pescoço longo da girafa por se esticar para alcançar as folhas. Então, o que se destaca aí é que primeiro modifica-se o ambiente e, a partir dessa necessidade, devido à mudança no ambiente, uma determinada parte do corpo passa a ser usada com mais frequência, surgindo assim, se desenvolvendo, surgindo uma nova característica, e essa nova característica seria herdada para gerações seguintes. Já o darwinismo, ele descreve a seleção natural como o motor da evolução, ou seja, como o principal mecanismo evolutivo, onde os organismos mais adaptados, na verdade, é mais apropriado falar mais aptos, né, ao ambiente, têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. Então, para Darwin, ao contrário de Lamarck, primeiro surge a nova característica, primeiro surge a mudança biológica ali na população, né, e a partir dessa nova característica, o ambiente vai selecioná-lo ou não. E aí, sendo selecionada, essa nova característica é passado para os seus descendentes. Já o neodarwinismo nada mais é do que a combinação da teoria da seleção natural com os conhecimentos da genética gerados, né, pouco depois dos estudos de Darwin, gerados pouco depois, a partir dos estudos, experimentos de Mendel, e explicando assim a hereditariedade das características e a variabilidade genética. Ou seja, as novas características, né, as quais Darwin explicou que, dependendo do ambiente, elas poderiam ser mantidas ou não por seleção natural. Essas novas características surgem a partir de mutações. Tá? Então, acrescentar o conhecimento genético ao conhecimento de Darwin é importante. Foi importante também para mostrar que outros mecanismos evolutivos, como a mutação, a deriva gênica, né, o fluxo gênico, também podem ser importantes, tanto quanto a seleção natural. E por isso eu destaquei aqui essas três correntes evolutivas. Porém, todas estavam certas no sentido de que as espécies mudam, se modificam com o tempo, né? E é bom relembrar que a evolução, ele é um processo que pode ser de especiação, surgimento de uma nova espécie, de subespeciação, desenvolvimento de uma subespécie, mas também um processo de extinção, na qual os mecanismos evolutivos interagem, né? Que são esses
que eu mencionei aqui após falar do neodarwinismo, né? Seleção natural, claro, a mutação como geradora da variabilidade genética, deriva gênica e a migração, né? Que é o fluxo gênico, são fatores importantes nesse processo também. Vamos agora comparar didaticamente, pedagogicamente aqui a lei de uso e desuso do Lamarck, e em seguida com a seleção natural de Darwin. Segundo o Lamarck, né, podemos caracterizar ali a lei de uso e desuso como da seguinte maneira: o uso constante de um órgão faz com que ele se desenvolva e se torne mais forte. Já o desuso diz respeito ao fato de que o desuso de um órgão leva à sua atrofia, né? Então ele encolhe e eventualmente até que ele seja perdido, e essa característica de perda acaba sendo até que o mesmo deixe de ser transmitido para gerações futuras. E o processo da transmissão, né, ocorre quando as características adquiridas pelo uso e desuso são transmitidas para os seus descendentes. Já a seleção natural de Darwin, ela considera que os indivíduos de uma espécie apresentam diferenças em suas características, como cor, tamanho e capacidade de adaptação. E o ambiente impõe desafios que favorecem algumas características e prejudicam outras, né? E os indivíduos mais, vamos trocar, né, adaptados por aptos a um ambiente, têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características para os descendentes. Então, novamente, aquela comparação que eu fiz, tá? Para ambos, tanto Lamarck quanto Darwin, as espécies se modificam com o passar do tempo, existe uma relação nessa modificação com o ambiente, porém, ambos diferem no sentido de que Lamarck acha que a natureza, o ambiente se modifica primeiro, e para atender uma necessidade desse ambiente modificado, um órgão que passa a ser usado ou deixa de ser usado, ele vai ser, ou vai se desenvolver, ou vai atrofiar até a perda, e essa nova característica que é passada para os seus descendentes. Enquanto para Darwin, né, primeiro surge uma nova característica, hoje sabemos, devido ao mecanismo evolutivo da mutação, essa nova característica, no ambiente onde ela se encontra, ela pode ser favorecida ou mantida ou excluída pelo ambiente, tá? Se for mantida, essa nova característica será passada para as gerações seguintes. Características que aumentam a chance de sobrevivência e reprodução em um determinado ambiente provavelmente será selecionada, né? E a variabilidade genética pode ser entendida ali como as diferenças nas características entre os indivíduos de uma espécie decorrente de mutações e recombinações genéticas. Já a seleção natural, que para os darwinistas é o principal mecanismo evolutivo, ele é um processo que favorece a perpetuação de características mais vantajosas para a sobrevivência e reprodução em um ambiente. Lembrando, né, que uma característica que em um determinado ambiente ela favorece a perpetuação de determinadas características, em outra ela pode ser neutra e ficar sob a ação da deriva gênica, ou em um terceiro ambiente ela pode ser também negativa, e aí nesse caso sendo deletada pela pressão seletiva. Como eu havia mencionado, né, que a evolução é um processo ali de modificação das espécies, e que além de poder levar à extinção ou uma subespeciação, ela também pode levar a um processo de especiação, que nada mais é do que o surgimento de uma nova espécie. Então, para que o processo evolutivo gere uma especiação, para que uma espécie gere uma nova espécie, são necessárias algumas etapas. A primeira é que uma população é separada em dois ou mais grupos, né, separadas geograficamente, impedindo ali que esses grupos tenham contato físico, né, impedindo assim o fluxo gênico entre elas. Ou seja, tem uma mesma espécie, por algum motivo elas ficam isoladas geograficamente,
perde-se o contato físico e, consequentemente, uma população não consegue passar material genético entre si. Depois vem a divergência, né? Cada grupo sofre pressões seletivas diferentes, adaptando-se ao seu ambiente específico. Ou seja, essas populações de uma mesma espécie que estão isoladas geograficamente, uma no ponto A, outra no ponto B, sem contato físico, além de não conseguir trocar material genético, elas vão estar expostas a pressões seletivas diferentes, que vão manter ou deletar características distintas de um grupo para o outro. E a terceira etapa é a própria especiação, quando as diferenças genéticas acumuladas entre essas populações que estavam isoladas se tornarem tão grandes que os grupos isolados se tornam espécies distintas, quando eles não mais conseguirem gerar, né, descendentes férteis, podemos considerar ali que haveria a formação de uma nova espécie. Em relação a um outro detalhe importante, que sempre devemos levar em consideração, são as evidências da evolução, né? As evidências de que as espécies não se encontram hoje como inicialmente foram criadas, ou seja, que as espécies se modificam com o passar do tempo. Temos as evidências fósseis, que nada mais são do que restos ou vestígios de organismos que viveram no passado, mostrando mudanças evolutivas ao longo do tempo. Assim como a anatomia comparada é a comparação de estruturas anatômicas entre diferentes espécies, revelando relações de parentescos e evolução, né? Embriologia, que é a comparação do desenvolvimento embrionário de diferentes espécies, mostrando semelhanças que indicam ancestralidade comum, né? Ou seja, faz-se uma comparação, seja com espécies que existem hoje e espécies fósseis, a partir de semelhanças detectadas, vão sugerir uma ancestralidade em comum, né? Da mesma forma, a comparação entre espécies que existem hoje também. Semelhanças e diferenças podem sugerir que essas espécies também tenham um certo grau de parentesco. A mesma coisa vai acontecer com biologia quando você vai comparar o desenvolvimento embrionário dessas espécies. E isso é bem detectado, principalmente quando se estuda ali, né, se faz comparação do desenvolvimento embrionário dos mamíferos. E também, né, as evidências biogeográficas, que são o estudo da distribuição geográfica de espécies, mostrando padrões relacionados à evolução e à deriva continental. Os fósseis ali, eles podem se classificar em fósseis ósseos, que são restos de ossos, dentes e outros tecidos duros de organismos antigos. Temos também os fósseis de impressão, que são os vestígios de organismos preservados em rochas sedimentares, como pegadas, marcas de folhas e impressões de pele, assim como os fósseis de moldagem, que são cavidades nas rochas que reproduzem a forma externa ou interna de um determinado organismo, e os fósseis de ambar, né, quando encontram-se ali organismos preservados em resina de árvores fossilizadas, como insetos e plantas, por exemplo. É importante também destacar, né, quando falamos em biogeografia, é importante destacar a evolução humana. Aqui, de maneira breve, estou considerando aqui a linhagem a partir dos Australopithecinos, que seriam os primeiros hominídeos bípedes com cérebro pequeno e características semelhantes aos chimpanzés, que foram sucedidos pelo Homo habilis, né? Aqui já se tem humanos criadores de ferramentas rudimentares com cérebro maior que os Australopithecinos ou Australopithecus, que foram sucedidos ali pelo Homo erectus. Estes dominavam o fogo, fabricavam ferramentas mais complexas e migrou para outros continentes, e que nós sabemos foi o principal ancestral do Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Que é a espécie humana atual, né? O homem moderno, com cérebro grande, linguagem complexa e capacidade de abstração. Só lembrando que nesse processo aqui de especiação houve um pequeno fluxo genético do homem de Neandertal, a ponto de que, embora o Homo erectus tenha substituído
o homem de Neandertal, houve um pequeno cruzamento a ponto de termos ali cerca de 6% do nosso material genético Neandertal, mais 92% de DNA do Homo erectus e mais uns 2% ali de variabilidade intrapopulacional e também relacionada à própria família. E do surgimento do Homo sapiens até os dias atuais, já houve um processo de subespeciação, no qual nós, hoje aqui, em 2024, pertencemos à espécie Homo sapiens, na subespécie Homo sapiens sapiens. E por fim, a evolução é um processo fundamental que explica a diversidade da vida na Terra. O conhecimento sobre evolução tem aplicações práticas em áreas como medicina, agricultura e a conservação da natureza.